com Carlos Andreasa. E o Carlos Andreasa vai trazer para a gente uma análise a respeito desse caso aí, envolvendo uma moradora da Rocinha, né? A família falando a respeito do atendimento que ela recebeu na UPA ali da região e a situação das comunidades do Rio de Janeiro que preocupa, né, Andreasa? Boa tarde. Isabelle Rangel, saudade de você, bem-vinda de volta, mesmo nessa tormenta, nessa crise. Espero que, apesar de tudo, você tenha podido descansar. Sentimos sua falta. Lacerda é brilhante, muito charmoso, mas não está à altura da sua presença, e ele sabe disso. Eu diria, inclusive, o Andreasa, que eu só consegui descansar nessas férias. Verdade, né? Só foi possível descansar. Né, exatamente. Olha só, pessoal, sobre esse caso da Rocinha, ele é muito significativo, esse caso específico, além do aspecto simbólico dessa morte numa favela, na maior favela da América Latina, pelo seguinte: desde a hora 1, em todas as nossas conversas aqui da Band News FM no Rio de Janeiro com o secretário estadual de saúde, Edmar Santos, nós temos, e eu especificamente, nós temos tratado da preocupação com a chegada da Covid-19 às comunidades, às favelas. Isso porque nós estamos falando, em grande parte, de condições sanitárias que remontam ao começo do século XX. Nós estamos quase um século atrasados nas favelas do Rio de Janeiro, do Brasil de modo geral, em saneamento básico. E a Covid-19 é um problema sanitário que encontra condições favoráveis sob falta de saneamento também, aliás, isso serve para qualquer doença. Há também nas favelas do Rio de Janeiro, aliás, o ministro Mandetta, que conhece o Rio de Janeiro, que estudou aqui, fez referência a isso, faz referência a isso com frequência. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, na Rocinha, notadamente, um altíssimo índice de tuberculose. Tuberculose, como todo mundo sabe, é uma doença de natureza respiratória grave, que, combinada a esse vírus, pode resultar em uma taxa de letalidade especial. Então, essa preocupação estava dada o tempo todo. Agora nós começaremos a ver pipocar e pode explodir casos da Covid-19 em favelas. Está aí a situação da Rocinha. Quero voltar, portanto, ao que disse esse nosso ouvinte, esse relato que nós ouvimos aqui agora sobre a morte dessa senhora. O rapaz diz que houve a orientação para que o registro da morte fosse por causa indeterminada. Nada nessa falha é mais importante do que isso, porque isso vai remontar para outro problema grave que não é exclusivo das comunidades, que é o problema da subnotificação da Covid-19. Eu tenho muita dificuldade, diante da realidade dos quadros que chegam de relatos, em acreditar que nós tenhamos menos de 7 mil casos de infectados confirmados no Brasil. E, portanto, 240 mortes. Esses números não são reais. Isso porque a subnotificação é muito grande, tem muita gente infectada que não é documentada, do que não há registro, e muita gente morrendo por causa indeterminada. E por quê? Não é má fé de quem faz o atendimento, não é má fé de quem registra o óbito. Na maioria das vezes, isso será por falta de condições técnicas de fazer aquela aferição, de se registrar. Como nós estamos aqui numa campanha, nós estamos em isolamento social, necessário, todos nós, para que se possa controlar a curva de crescimento dessa epidemia. Mas como nós podemos medir de verdade o ritmo dessa curva e, portanto, identificar o seu pico, o pico de contágio, se nós não estamos fazendo os testes? Essa deveria ser agora a principal preocupação do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Testar, testar, testar. E a amostragem que nós temos de testes, por motivos econômicos, por falta de testes disponíveis, pelo tempo incrível, mais de 10 dias. Veja, em São Paulo, segundo eu estava vendo agora há pouco, tem mais de 200 mortes esperando confirmação de ser
por causa da Covid-19. Então nós temos 240 mortes e só em São Paulo notificadas, outras 200 esperando confirmação, ou seja, só isso pode fazer dobrar o número de mortes no Brasil por Covid-19. É preciso, se nós queremos medir o ritmo dessa curva, é preciso testar mais. Inclusive porque nas favelas, se nós não testarmos, nós não teremos o controle. Nesse momento, Lacerda, Isabelle, nós fazemos um voo perfeitamente às cegas. Desculpem o alarmismo, mas é disso que se trata. Um parâmetro até para o seu comentário, a Prefeitura do Rio de Janeiro colocava até o dia 24, ou seja, dia 23 parou, de tratar casos suspeitos, né? Eram 187 casos suspeitos no dia 23 de março. No dia 24, eles atualizaram e trocaram a nomenclatura para casos prováveis, saltando para 4.471. E a gente questionou qual a diferença de suspeito para provável. Provável pode ser o caso dessa senhora da Rocinha que acabou morrendo, que entrou com um resfriado no hospital, e aí é tratado como provável. Suspeita é quando você já tem os sintomas em estado mais avançado da doença e a gente já testa. Então aí eles mudaram isso, só que no dia que eles mudaram isso, a atualização parou nesse dia. Se entrar no portal da prefeitura que mostra esse mapeamento do coronavírus, está lá, atualizado em 24 de março, 4.471 casos prováveis, e não tem uma atualização depois disso. E a gente fica nessa expectativa. Uma outra coisa também que falta de informação são os casos de alta médica. A prefeitura divulga. A gente teve do dia 21 ao dia 31 de março 20 altas dos 586 casos confirmados pelo município. Esse boletim, a atualização dele sai agora às 6 horas, então é o de ontem ainda. No estado do Rio de Janeiro, a gente não tem um parâmetro ainda de quantas pessoas tiveram alta médica, porque não divulga isso. Então, a gente não sabe também, nessa curva, como é que a gente está, né, em termos de pessoas que foram infectadas e pessoas que tiveram alta médica. Perfeito. Aliás, ontem, entrevistado... Veja, eu não estou aqui fazendo crítica. Eu elogio o trabalho do Ministério da Saúde e particularmente aqui no Rio de Janeiro da Secretaria Estadual de Saúde. Acho que faz um bom trabalho. Uhum. Mas ontem, entrevistado por nós na primeira edição, no Jornal de Manhã, o secretário falava sobre o aplicativo que eles criariam e, acatando uma sugestão do Rodolfo Schneider, ele disse que acrescentaria o serviço que informaria o número de altas médicas, né? O que aparentemente até agora não aconteceu. Eu entendo que deva ter uma questão operacional difícil e tudo mais. O ponto a que eu quero chegar aqui na minha observação, voltando a esse ponto, é o seguinte: eu sei que há problemas de recurso, eu sei que não há testes suficientes, é preciso importar esses testes, mas isso deveria ser, nesse momento, a prioridade para que a gente pudesse ter, de fato, o real pulso da dinâmica de crescimento da curva da Covid entre nós. Nesse momento, nós estamos seguramente, pelo menos, eu diria até que mais, mas seguramente 10 dias atrás do número real. 10 dias atrás do número real. É muito difícil, com um ritmo como esse, com um delay como esse, com um atraso como esse, nós calcularmos o pico de contágio quando ele chegará. Porque é só a partir desse pico do contágio que nós poderemos começar a pensar em desmobilização do isolamento social. Então, eu volto a esse ponto. Não está sendo feito o volume de testes como se deveria no Brasil. Pode ser, certamente é por motivo econômico, falta de testes, etc. e tal. Mas o fato é esse. Precisamos testar mais. Vejamos o exemplo dos países que mais rapidamente domaram essa peste, porque se trata de uma nova peste, algo que acontece uma vez num século, para nosso azar, na nossa época, na nossa geração. Veja o caso da Coreia do Sul. Testa compulsivamente. Tem o controle da curva? Tem. Sabe para onde a coisa vai. Nós aqui não sabemos, pessoal. Carlos Andreasa, amanhã está de volta na programação nacional, no Primeira Edição, e também aqui no É Disso Que Se Trata. Valeu, Andreasa. Um beijo para vocês, um beijo para o nosso ouvinte querido. Resistamos, vamos lá.